E pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos rever um pouquinho sobre a crase, tá? Que algumas pessoas ainda ficaram com dúvidas. E mais uma diquinha, pessoal, não fica com dúvida. Qualquer dúvida vocês colocam. Porque a tia Mariana vai tentar criar uma forma de estar explicando novamente a matéria pra gente não passar para a próxima com dúvida, tá? Só que eu só vou saber se você está com dúvida se você me relatar a sua dúvida, ok? Então vamos lá para a crase. Crase, gente. No quinto ano a gente vai aprender só algumas regrinhas básicas de crase. Existem várias regrinhas? Existe. Mas como a gente vai estar sempre estudando a crase a partir de agora, até ensino médio para concurso, vocês vão estar estudando a crase. Vamos começar agora pelas básicas. O quinto ano eu quero que vocês entendam, tá? Essas regrinhas. Primeiramente, vamos lá, vamos entender o que é uma crase, vamos compreender algumas regrinhas. Vamos lá, pessoal. Primeiro, a crase, tá? O acento é pra cá. Então, e esse acento se chama acento grave, tá? Esse acento aqui é para demonstrar que esse A juntou o A preposição mais A artigo. Aqui no Brasil não existe essa colocação de colocar dois As, que a gente fala que é reverberação. Em português de Portugal, quando eles falam que, por exemplo, vou a algum lugar, eles reverberam, meio que repete, né? Falando eu vou a algum lugar, né? Já no Brasil, não. A gente abrasileirou esse som, né? E nós colocamos a crase para dizer que esse aqui é uma junção da preposição com artigo, ok? A básica da crase é usar a crase antes de palavras femininas. Existem exceções? Existem exceções, mas nós usamos praticamente a crase antes de palavras femininas. Isso quer dizer que a gente não usa crase antes de palavras masculinas. Há exceções? Só que a maior parte nós vamos usar em femininas, tá? E as masculinas, não. Vamos lá, pessoal. Então, há as exceções de usar crase antes de palavras femininas. Como que eu sei se antes dessa palavra feminina vai ter o A craseado? A primeira regrinha, vamos lá. Trocar a palavra feminina por uma masculina, tá? E quando eu trocar essa palavra feminina por uma masculina, ela necessitar usar o AU antes dessa palavra masculina, nós vamos colocar a crase aqui. Por exemplo, olha só. Responde às perguntas. Perguntas, ela é uma palavra feminina. Ela tá no plural, mas ela é feminina, tá? Vamos substituir a palavra perguntas por uma palavra masculina. Responde, por exemplo, aos exercícios. Eu falo, responde os exercícios ou aos exercícios? Que responde? Responde aos exercícios. Então, se eu coloquei aos, quando eu troquei a palavra feminina pelo masculino, essa palavra aqui, ó, ela vai necessitar colocar a crase. Vamos lá, mais um exemplo. Vamos substituir a palavra aqui feminina, que no caso aqui é igreja, tá? Por uma masculina aqui.
E vamos ver se essa masculina, ela vai precisar colocar ao antes dela. Se quando eu substituir, quando eu trocar a palavra feminina por uma masculina, eu colocar ao aqui, então eu vou crasear esse azinho aqui, tá? Eu vou à igreja. Como a igreja é um local, você pode escolher qualquer local masculino, tá? Eu vou... Deixa eu ver. Eu vou ao santuário, ó. Ao santuário. Viu, ó? Houve a necessidade de colocar ao. Se quando eu substituo essa palavra feminina por uma masculina e necessitou colocar um ao aqui antes, eu vou crasear aqui, tá? Isso, gente, eu tô escrevendo aqui, mas isso você pode fazer mentalmente, tá? Necessitou colocar ao ou aos, né? Você vai crasear essa palavrinha feminina. Outra regrinha é substituir o ir por voltar da, tá? Irei a Miguel Pereira. Então, vamos substituir o irei por voltarei, voltar, tá? Ó, voltarei da Miguel Pereira ou voltarei de Miguel Pereira? Voltarei de Miguel Pereira. Quando eu coloco de aqui, gente, tem necessidade de colocar de ou também o do aqui, no caso, não coloca, não precisa do do, mas quando eu precisar colocar do ou de, eu não vou crasear, tá? Mas quando eu voltar da, aí eu vou crasear. Se ele tá indo, volta, se eu volto de ou do, não vou crasear. Se eu volto da, eu vou crasear, tá? Essa palavra feminina aí de lugar. Vamos lá. Irei à Bahia. Será que eu vou crasear? Só se eu voltar da. Se eu voltar de ou do, não vou crasear. Voltarei de Bahia ou voltarei da Bahia? Voltarei da Bahia, né? Então, esse tem craseado. Volto da, vou colocar crase. Volto de ou do, não coloca crase. Usa crase, gente, antes de verbo. Vamos ver aqui, ó. Voltamos a pintar a tela. E será que vou substituir essa palavra por uma masculina para saber se vai atuar? Nem precisa substituir, gente, ó. Pintar, eu pinto, tu pintas, né? É um verbo, se dá para conjugar, é um verbo. Então, não vai ter crase, tá? Ah, aqui é outro A. Vamos substituir essa palavra, então, por masculina? Voltamos a pintar o telhado, ó. Vamos substituir aqui essa feminina por uma masculina, né? É assim que a gente aprendeu na outra regrinha? Vamos botar telhado. Telhado é masculino. Voltamos a pintar ao telhado ou o telhado? O telhado. Então, ó, se aqui eu coloquei o, não vamos crasear esse. Só ia crasear se a gente colocasse o ao ou aos. Lembra dessa regrinha? Tá? Então, aqui no caso, ó, não vai ter crase aqui, porque tá antes de verbo, e não vai ter crase aqui, mesmo sendo uma palavra feminina. Nós usamos aquela regrinha de substituir a palavra feminina por uma masculina. Houve a necessidade de colocar o aos? Não. Então, não é para crasear essa palavrinha aqui feminina, ok? E aqui, ó, antes de palavras masculinas. Vamos lá. Continuarei meu caminho a pé. Pé é uma palavra masculina ou feminina? Masculina. Porém, aqui ele colocou o a, né? E esse a, ele não vai vir o craseado, tá? Porque é uma palavra que masculina. Mas existe uma exceção para palavras masculinas. Sim, ó, gente. Então, ó,
tem uma exceção aqui para as palavras masculinas. Só quando essa palavra masculina ela expressar a moda. Por exemplo, existe um tipo de móveis que eles têm os torneados assim nos braços das cadeiras, nos pés. E a gente diz que esses móveis eles são do tipo, tá? Luís XV. São móveis à moda a Luís XV. Luís é masculino, mas como eu estou expressando o modo, a moda desse móvel, esse vai vir craseado. Existe também um bife, né? Que é uma moda, é um jeito, né? A moda Osvaldo Aranha. Então, quando eu expressar moda e vier palavra masculina, você vai crasear, tá? Mas isso, aqui a gente vai trabalhar pouquinho isso, mas só para vocês saberem que existe uma exceção para o masculino. O que mais nós vamos falar no 5º ano vai ser substituição da palavra feminina pela masculina, para ver se há necessidade de colocar a crase antes da palavra feminina. E também a maior parte das palavras masculinas não vão expressar moda, então você não vai crasear essas palavras. E também quando a gente usar para ir para lugares, né? E quando você estiver indo, volta para ver se vai usar voltar da. Você vai crasear. Se usar voltar de ou do, não vai crasear. Então, são essas regrinhas mais básicas que nós vamos estudar no 5º ano, tá? E mais pra frente, vocês vão estar estudando. Não adianta a gente gravar um monte de regra que a gente não vai conseguir gravar, né? É bom a gente aprender aos pouquinhos. Vamos aprender esse que é a parte básica pra gente. Para os próximos anos, vocês vão aprimorando, vão acrescentando, ok?